Pesquisa mostrou que aumentou o número de pessoas que buscam informações na internet sobre dores nas costas. São muitas causas, né? Sim. Isso é o resultado de como a gente tem se comportado ficando mais tempo em casa. O Eduardo Miranda é quem vai falar sobre esse assunto com a gente. Oi, Edu, uma boa tarde para você. Você é um que sempre tem dores nas costas, né? Pois é, sofro com isso, Camila. Boa tarde para você, para a Luara, para todo mundo que está acompanhando aqui a Central da Esperança. E essas dores nas costas apareceram com mais frequência agora, nesse período em que as pessoas estão mais dentro de casa, devido ao distanciamento social. Tem aqueles mais jovens que estão estudando em casa e aqueles que estão fazendo home office. Portanto, aumentou muito a procura daqueles que procuram saber mais sobre as dores nas costas na pandemia do coronavírus na internet. Você falou do aumento, Camila, 3.500% essa procura. Mas a gente vai conversar com especialistas sobre o assunto para esclarecer tudo, para tranquilizar o povo aí de casa em primeiro lugar. O Regis Yassumura, ele que é fisioterapeuta aqui na cidade de Guaratinguetá, vizinho de Aparecida. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado por nos receber aqui na sua clínica em Guaratinguetá para esclarecer sobre isso que tem incomodado muitos brasileiros nesse período de distanciamento social. Primeiro, tranquilizar em relação a essa relação dor nas costas e coronavírus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Regis? Boa tarde para você. Boa tarde, um prazer imenso estar falando com vocês. Eu já que tenho uma aproximação muito grande com a TV Aparecida, sempre que possível estamos juntos, né? Mas, como você bem diz, o coronavírus causou um pânico geral na população. A gente sabe hoje dos sintomas cardiológicos, vasculares, respiratórios que são mais comuns. Porém, eu não encontrei ainda na literatura artigos que correlacionam, né, o Covid-19 com dores de origem ortopédicas, articulares. Então, você pode ficar tranquila que até o momento, né, nós não temos nenhuma relação. O que causa, então, a dor, a famosa lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, que é tão comum, em especial nesse período agora? Talvez problemas que estavam ocultos, escondidos ali, eles apareçam agora nesse momento. Você fica mais tempo na sua casa, muito mais tempo deitado, muito tempo na frente do computador e o famoso celular. O celular, né, para quem não sabe, ele fez aumentar o índice, a incidência de lesões da coluna cervical de uma forma assustadora. Hoje, nos consultórios de ortopedia, nos consultórios de fisioterapia, aumentou muito, especialmente nas crianças. Então, é importante até os pais que nos acompanhem que monitorem o tempo que seu filho fica hoje no celular, que ele fica no computador. Porque é essa exposição exagerada na frente dos aparelhos que podem levar, então, as tão famosas lesões na coluna vertebral. Inclusive, a gente tem aqui, né, a coluna cervical, a dorsal e depois a lombar, né? Inclusive, essa dor no pescoço que a gente sente, devido a ficar muito tempo posicionado olhando o celular, é justamente a cervical. É isso, Isso. Regis? A coluna cervical, ela é uma área de grande irrigação e inervação. Então, dores nessa região, elas são bem significativas. Inclusive, elas podem até irradiar para os braços. A gente está vendo aqui, né, um molde de uma coluna vertebral. Essa primeira porção, conhecida como cervical, é essa dorsal ou torácica e a região lombar. Eduardo, tem uma coisa interessante. Uma parte da população, ele nasce sem as curvaturas que nós chamamos de fisiológicas, né? Em especial na coluna cervical, nós temos uma leve curvatura chamada de lordose. Algumas pessoas nascem com ela reta, retificada, e só descobre isso quando vem a dor. E esse período exagerado agora de repouso, que é muito prejudicial para a coluna, mais o tempo exagerado, as mídias sociais, pode aparecer as sintomatologias. Esse paciente pode começar a apresentar a cervicalgia, dor na coluna cervical. Então, não se automedique, importante a gente falar, importante passar no colega da área da ortopedia. O diagnóstico, quanto mais precoce, melhores são os resultados terapêuticos, melhor prognóstico. Mas a retificação dessa coluna cervical, né, a falta da curvatura, vai ocasionar uma série de outros problemas de origem muscular, de origem articular. Nós vemos aqui na coluna vertebral, né, ela é formada então pelos discos, pelas vértebras, né, são 24 que formam a coluna. Entre elas, vocês podem ver aqui, tem um disquinho, uma cartilagem, é o disco intervertebral, que ele tem uma função muito importante, que é amortecer o impacto entre as vértebras, né? E as doenças mais comuns da coluna são
A perda dessa cartilagem, onde o osso ele passa a encostar um no outro, e nós temos a osteoartrose, a tão famosa artrose, né? Que é caracterizada por quando um osso encosta um no outro. Aí o paciente começa a ter dor, ele começa a tomar um monte de anti-inflamatório, um monte de analgésico, e eu falo, não vai resolver. Vai esconder a doença, isso, vai mascarar, pode desenvolver problema de fígado, problema de estômago, problema renal pelo uso exagerado dos anti-inflamatórios. E vamos pensar aqui em biomecânica. Esse osso, então, passa a encostar um no outro. O remédio não vai fazer o osso desencostar. Estou usando uma linguagem muito simples, até para que todos entendam, né? Então, ele precisa fazer a parte física do tratamento. E é o ponto onde a gente quer chegar, né? O alongamento, ele é muito importante. Depois de tantos minutos, em torno de 40 minutos, no máximo 1 hora, em frente ao computador, é importante que você faça um alongamento, né? Que você busque, até na internet, como hoje está tão fácil o acesso, ou com um educador físico, ou com um fisioterapeuta, alongamentos específicos para que você prepare a sua articulação, prepare os seus músculos, né, para o tempo onde você vai ficar exposto a esse risco. Eu falo de risco porque, realmente, você pode estar machucando a sua coluna com um tempo exagerado em frente ao computador e ao WhatsApp. Regis, a gente entrou agora, você já falou das dicas, né, para se evitar essas dores nas costas provocadas por esses problemas na coluna, tanto cervical como também, principalmente na lombar. Sim. Tem muita gente que sente essas dores aqui na parte de trás. Você falou em relação ao celular, não ficar muito tempo, e também tem aquelas pessoas que estão muito tempo em casa estudando ou trabalhando, home office. Não pode ficar sentado mais do que 40 minutos, né? Precisa sempre se levantar, fazer um alongamento, se exercitar um pouquinho dentro de casa que seja, mas não ficar muito tempo parado numa posição só. E também tem aquelas pessoas que vão se escorando na cadeira, né? Ou no sofá. Isso é muito prejudicial também. O seu comentário, a sua dica já é muito importante, 40 minutos no máximo, e prefira uma cadeira ergonômica. Hoje no mercado, né, nós já temos cadeiras, assentos que são ergonômicos, onde você regula, né, onde você... O que é um assento, uma cadeira ergométrica? É a que vai manter as lordoses que eu falei, as curvaturas fisiológicas da coluna vertebral. Então, você pode perceber que as cadeiras ergonômicas, ela tem ajustes, né? Tanto para a região do assento, quanto da parte onde a coluna vai ficar encostada, e você vai ajustando para a sua altura, 1,60 m, 1,75 m, 1,80 m, e dessa forma você consegue melhorar. Pessoas que ficam muito tempo sentadas e passam a ter formigamentos, queimação na perna, Eduardo, pode ser por uma compressão vascular da região poplítea, né? Essa região que fica atrás do nosso joelho. O tempo de exposição sentado ali comprimindo, o fluxo venoso, o retorno do sangue pode ser prejudicado. E essa pessoa passa a ter, então, formigamento nas pernas. Então, a grande dica hoje nossa aqui é para você que está sofrendo com essas dores. É claro, se puder, procurar um serviço médico para que seja feito o diagnóstico. E depois, se movimente, né? O movimento... A saúde é o corpo em movimento. Sim. Você alongando, você fazendo uma atividade física, uma atividade compensatória, com certeza você vai ter uma qualidade ortopédica muito melhor. Eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança, porque a nossa finalidade é justamente essa, né, meninas? É levar essa educação para o povo que está em casa. Tem muita gente que deve estar sofrendo com essas dores nas costas, mas ficam aí as dicas. Primeiro, procure um médico. Se você sente esse desconforto nas costas, procure um médico, não faça automedicação e principalmente siga essas dicas básicas que são muito importantes para você que tem que ficar em casa. Mas procure se exercitar um pouco. Muito obrigado, Regis, pela atenção, nos receber aqui na sua clínica em Guaratinguetá. O prazer foi nosso, e lembrando também que se engorda muito na quarentena aí. Cuidado com engordar muito também, que você vai prejudicar a sua coluna vertebral. Isso é muito importante que o Regis está falando, porque tem muita gente que está em casa também, deixou a atividade física de lado, porque as academias estão fechadas, mas procure se exercitar um pouquinho na rua, logicamente protegidos com a máscara, evitando aglomeração, porque realmente tem muita gente ganhando peso, isso sobrecarrega a coluna e provoca todas essas dores, além de ficar muito tempo parado dentro de casa.